Bem-vindo ao canal Liderança Relacional. Meu nome é Matheus Maia e hoje quero mostrar para você como a Bíblia responde a seguinte pergunta. A Bíblia reivindica sua inspiração divina? Quer saber a resposta? Então fique por aqui, porque depois da vinheta começa mais um vídeo da série A Bíblia Responde. Ei pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez eu quero agradecer a todos que têm deixado um comentário, que têm compartilhado os vídeos, têm curtido. Ore por mim para que Deus me use com clareza e sempre dentro da sua palavra. A pergunta de hoje é: a Bíblia reivindica sua inspiração divina? Sim, ela reivindica. Mas antes de irmos para a resposta de forma mais detalhada, eu quero compartilhar algo interessante com vocês. Nenhum livro ou compêndio de livros do mundo reivindica ser a palavra de Deus da maneira que a Bíblia faz. Então eu creio que no mínimo, o que a Bíblia tem a dizer vale a nossa atenção, vale a sua atenção. Alguém que é humilde vai ao menos verificar o que a Bíblia diz sobre ela ser a autêntica palavra de Deus. Eu quero te ajudar hoje a mastigar um pouco daquilo que a Bíblia diz sobre isso. E se você não viu ainda as outras 5 razões pelas quais nós podemos confiar que a Bíblia é a palavra de Deus, assista aos vídeos de 4 a 9 dessa série A Bíblia Responde e você vai se surpreender e a sua fé com certeza vai aumentar. A 6ª razão da Bíblia ser a autêntica palavra de Deus é: a Bíblia reivindica de maneira clara, abundante e precisa ser a palavra de Deus. Uma vez que Deus é a fonte da Bíblia, nós chamamos ela de palavra de Deus. Mas como foram escritores humanos que transcreveram cada palavra na Bíblia, também é verdade que ela é a palavra deles. Desse modo, podemos dizer que uma forma de descrever o significado da expressão inspirado por Deus, que a Bíblia emprega em 2 Timóteo 3,16 é: o que a Bíblia diz, Deus diz. As passagens do Antigo Testamento frequentemente trazem afirmações do tipo Deus diz, e quando este texto é citado no Novo Testamento, está escrito assim: as Escrituras disseram, ou a Escritura disse. O contrário também acontece, o Antigo Testamento registra algo e o Novo Testamento afirma que foi Deus quem disse. Eu vou mostrar um exemplo de cada um para vocês. Primeiro vamos lá em Gênesis 12, de 1 a 3. Vou ler 1 depois do 3. 1 diz assim: o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio da tua parentela. E no 3 diz: abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Se você for lá em Gálatas 3:8, no Novo Testamento, Gálatas 3:8, diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. Olha que interessante. Eu vou deixar aqui outros exemplos para você daquilo que aconteceu aqui agora. Da Escritura dizer que Deus diz, e depois lá no Antigo Testamento e no Novo Testamento confirmar. Agora vamos ver o contrário. O Antigo Testamento registra algo e o Novo afirma que foi Deus quem disse. Se a gente voltar lá em Gênesis 2:24, bem no inicinho da Bíblia, 2:24, diz assim: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Quando Jesus cita essa passagem no Novo Testamento, lá em Mateus 19, 4 a 5, olha só que interessante o que ele diz. Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador, Deus, desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Não é magnífico verificar que aquilo que Deus disse no Antigo Testamento, depois
né, é repetido no Novo Testamento, e assim esse afirmando como sendo a Escritura, e que aquilo que também está registrado no Antigo Testamento, Jesus depois vai ao Novo Testamento e diz que foi Deus que disse. Olha que observação interessante do teólogo B.B. Warfield. Em uma destas classes de passagens, a Escritura é falada como se fosse de Deus, na outra fala-se de Deus como se ela fosse a Escritura. Vistas juntas, Deus e a Escritura alcançam tamanha unidade a ponto de mostrar que, em se tratando de autoridade, não há diferença entre as classes. Eu vou deixar aqui outros textos, né, que o Novo Testamento afirma que aquilo que está nos Antigos Testamentos foi Deus quem disse. Só isso, né, gente, já bastava. Mas tem mais. A Bíblia reivindica ser ela a palavra de Deus por meio de expressões tais como diz o Senhor, que está lá em Isaías 1, 11, 18, declara o Senhor em Jeremias 2, Deus disse em Gênesis, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias, em Jeremias, e a palavra do Senhor veio até mim, em Ezequiel. As Escrituras reivindicam claramente vir de Deus. Essas expressões são encontradas centenas de vezes na Bíblia e revelam, sem dúvida, que o escritor está afirmando que ele registra de maneira precisa as palavras de Deus. Só para ter uma ideia, apenas no livro de Levítico há cerca de 66 ocorrências de expressões do tipo o Senhor disse a Moisés. Ezequiel também registra inúmeras vezes expressões do tipo tive visões ou a palavra do Senhor veio até mim. A expressão veio a mim esta palavra do Senhor aparece 5 vezes dentre os 28 versículos de Ezequiel 12. E 4 vezes o escritor diz assim, assim diz o soberano Senhor. E no versículo 28 ele ainda usa esta combinação, assim diz o soberano Senhor e a palavra do soberano Senhor. Também outros profetas fazem afirmações semelhantes. Tudo isso não deixa dúvidas quanto à fonte confessa das mensagens dos profetas, o próprio Deus. A Bíblia realmente reivindica de maneira explícita ser a palavra de Deus. Muitas vezes a Bíblia reivindica, né, ser a palavra de Deus nestes mesmos termos ou de forma equivalente. Jesus disse a alguns dos líderes judeus do seu dia, assim vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês, lá em Mateus 15, 6. Paulo também fala das Escrituras como as palavras de Deus, Romanos 3, 2. E Pedro declara, pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. E o escritor de Hebreus afirma, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Jesus utilizou a expressão palavra de Deus como equivalente à lei, à Torá e Escritura, afirmando, não está escrito na lei de vocês? Aquele a quem veio a palavra de Deus e a Escritura não pode ser anulada. Ah, gente, podem tentar dizer o que for, mas contra fatos não há argumentos. Seria melhor humilhar-se e reconhecer o que Deus tem dito e o que está escrito, porque as provas estão aqui. Só quem não deseja é que não vai ver. Mas na semana que vem eu vou falar de uma última razão que elegi dentre muitas que nos levam a afirmar e crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Não perca, marque aí o sininho e não esquece também de deixar o seu comentário. E lembre-se, leia e medite na Bíblia para ter uma vida cheia de sabedoria e alegria. Um forte abraço.